Flamengo vai jogar 4 partidas do Carioca no Nordeste. Vem com a gente que a gente explica. Olá, pessoal. Começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami. Estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Fred Figueroa, dando pontapé inicial na nossa temporada 2025. Então, desde já, um ano novo maravilhoso aí para cada um de vocês. E aqui a gente já vai tratar de um assunto que já começa movimentando a temporada 2025 do futebol brasileiro, porque o tema aqui desse programa vai ser o giro que o Flamengo vai fazer aqui na região, o time que tem a maior torcida do Nordeste, só que durante o Campeonato Carioca. Antes de a gente entrar aqui na pauta diretamente, a gente explicar tintim por tintim o que significa isso aí, queria fazer um convite aqui para você, apontar a câmera do seu celular para qualquer um desses QR Codes aqui expostos na nossa tela, para você baixar gratuitamente o aplicativo do Game Arena, lá na sua Play Store, lá na App Store, e você ter acesso a um super aplicativo de esportes com tudo que você procura, resultados ali em tempo real, estatísticas, e também os nossos conteúdos exclusivos, os nossos conteúdos autorais, como esse vídeo aqui, você pode consumir direto no aplicativo lá do Game Arena. Então, não perca tempo, faz o download lá e garante o acesso de primeira aí aos nossos conteúdos diários, exclusivos e autorais, sem perder nada do que está acontecendo aí nos esportes do Brasil e do mundo. Então, agora, mestre, chegou a hora de a gente falar de algo que já começa movimentando aí o calendário, ou pelo menos os debates em torno da temporada 2025, que abre tradicionalmente com os campeonatos estaduais, campeonato regional aí em alguns casos, e que, falando especificamente do Campeonato Carioca, parte dele vai ser disputado na região Nordeste, porque o Flamengo, o maior clube do país, que tem também a maior região, a maior torcida da região, resolveu mandar alguns dos seus jogos no Nordeste. Eu queria que você explicasse um pouco desse cenário aqui para a gente. Celso, Fred, feliz ano novo para vocês dois, já que essa é a primeira gravação que eu estou participando aqui do Game Arena, do podcast, nesse início de 2025, e para você que está acompanhando a gente aqui no canal. E sobre essa notícia, esse é o segundo ano que o Flamengo disputa jogos do Campeonato Carioca, não são amistosos, são realmente, é curioso isso, mas são jogos do Campeonato Carioca. Fora, no Nordeste, já jogou fora do Rio de Janeiro, teve jogos no Espírito Santo, jogo no norte do país, lá na Arena da Amazônia. Mas considerando as passagens, essa vai ser a terceira edição do Campeonato Carioca com o jogo do Flamengo. Que, assim, é algo que, pelo menos por enquanto, o Vasco ainda não faz, o Botafogo não faz, o Fluminense não faz, porque, assim, a diferença realmente, assim, pelo apelo que o Vasco tem muita torcida no Nordeste também, mas o que o Flamengo consegue fazer de capitalizar acabou funcionando. A gente vai debater um pouco aqui. A primeira vez, só explicando rapidamente isso, foi em 2017, um jogo contra o Boa Vista, na Arena das Dunas. Arena das Dunas, que era um estádio muito novo ainda, ou seja, era uma novidade, inaugurado em 14 para a Copa do Mundo, né, lá em Natal. E na ocasião, o Flamengo jogou com o time principal. Não era o Flamengo do bilhão, era o Flamengo de bandeira, aquele Flamengo se reorganizando as finanças, para ali a partir de 19, quando ganha o Brasileiro, a Libertadores, aí começa a ter uma sequência de ganhar títulos expressivos todos os anos, ou basicamente todos os anos. Mas em 17 ainda não tinha isso, era o Flamengo se arrumando a casa. Não era um Flamengo com um time estelar, como vem sendo para o futebol brasileiro nos últimos anos. E ali o público foi de 9.211. Inclusive, não era o Flamengo que jogava com 50 a 60 mil pessoas qualquer jogo no Maracanã também, tá? Só até é importante colocar esse ponto, porque hoje o Flamengo se joga no Maracanã, a média do Campeonato Brasileiro foi de 54 mil pessoas. Se não me engano, a 18ª maior do mundo. Eu até fiz esse post recentemente, a maior foi do River Plate, que teve 100% de ocupação no Monumental de Nunes. 100%. 84.567 pessoas, todos os ingressos vendidos, todos os jogos, mas o Flamengo ficou em 18º. Isso mostra num campeonato com muito mais jogos do que na Argentina. Aqui é turno ida e volta, joga 19 vezes, enfim. Mas ali não era esse momento. E depois daquele jogo, que até deu uma renda ali de R$635 mil,
mas ficou quase igual ao que os clubes receberam. Juntando as cotas dos dois, Flamengo e Boa Vista, foi 500 mil, bota outros custos, ou igualou, ou alguém ainda saiu com 10 centavos de prejuízo ali naquele jogo. Mas o público foi bom para aquele momento, para o que era o Campeonato Carioca naquele momento também. Mas talvez não tenha sido um grande sucesso, tanto é que a volta demorou 7 anos para acontecer. Aí ela acontece em 24, porque o Flamengo estava em Orlando, né, na pré-temporada, e mandou o Sub-20 nos primeiros jogos. Time júnior, Thiaguinho, revelado pelo Náutico, que na última temporada foi para o 13, por exemplo, começou no Flamengo jogando Campeonato Carioca no Almeidão e termina o ano jogando pelo 13 a Série D. Inclusive foi o artilheiro da Série D. Thiaguinho revelado pelo Náutico e emprestado pelo Flamengo ao 13 de Campina Grande. Mesmo com o Sub-20, o Flamengo acabou lotando o Almeidão, estabelecendo a maior renda da história do futebol paraibano com R$1,5 milhão. Depois jogou também com o time reserva contra o Nova Iguaçu. Não, esse jogo foi Nova Iguaçu, foi do Almeidão. Depois jogou com a Portuguesa na Arena das Dunas. Eu estava enfatizando, Celso, aquele público de 9 mil, porque nessa volta agora, aí o público já foi de 25 mil pessoas. Por quê? Porque já tem um reflexo, na minha opinião, já tem um reflexo. Mesmo com o Sub-20, né? Em 2017, mas já tem um com os principais e agora com o Sub-20. Exato, não. Nesses dois jogos ainda o time reservaço. Mas já tem um reflexo do Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa. Esse Super Flamengo. E não jogava há algum tempo na Arena das Dunas, aí deu 25 mil pessoas. Aquele jogo lá de 17, em valores nominais, sem corrigir, mas 635 mil lá em 17, R$1,9 milhão em 24. Aí no terceiro jogo, foram 3 jogos em 24. No terceiro jogo, aí o Flamengo finalmente jogou com o time principal, porque já tinha terminado, os 2 primeiros jogos foram em janeiro ainda, 21 e 27 de janeiro. 1-1 no Almeidão com o Nova Iguaçu e 0-0 com a Portuguesa, na Arena das Dunas. Aí o Flamengo volta ao Nordeste para o terceiro jogo, que não estava previsto, mas acaba fechando lá, no Batistão, em Aracaju, em 15 de fevereiro. O Batistão é um estádio com a capacidade muito limitada. Embora seja o estádio da capital Aracaju, capital sergipana, mas ele cabe 16, 17 mil pessoas no máximo. E olha que foi reformado, né? Tanto que ele chama Arena Batistão. O público, eu estou dizendo isso porque o público nesse dia foi 15.575. Mas isso que significa a lotação. A renda foi de R$3.190.000. R$3.190.000. Num jogo do Campeonato Carioca. Detalhe, mando do Bangu. Bangu 0, Flamengo 3. O sucesso enorme dessas partidas acabou, na verdade, sobretudo uma renda, essa última renda, mostrou que o Flamengo, uma volta seria natural. Mas ficou aquela expectativa, a última vez demorou 7 anos. Dessa vez, eu acho que as rendas foram 3 rendas milionárias, juntando tudo aí, dá mais de 6 milhões, a volta acabou sendo imediata. E turbinando, Celso. Foram 3 ano passado e outra. Você pode ver que o terceiro jogo ele tem um gapzinho em relação aos 2 primeiros. Porque ele meio que foi marcado depois. Agora não. Agora, 4 jogos já foram marcados. Não é que deu certo, bora fazer mais um, transfere mais um jogo para lá. Agora já são as 4 primeiras rodadas. Pelo Campeonato Carioca de 2025, o Flamengo só jogará no Rio de Janeiro a partir da 5ª rodada. Isso é muito curioso. Mas é assim, o bônus de você ser um clube nacional e de ser o principal clube do país e de poder ter essa certeza de que juntando a popularidade do seu clube com resultados, meu amigo, você faz o que você fez no Batistão. Fiz uma conta rápida aqui para um ticket médio acima de R$200. Então é realmente algo que impressiona e que você não vê motivo nenhum para que o Flamengo não faça isso, porque você sabe que ele não vai perder público no Rio de Janeiro por não estar fazendo os 4 primeiros jogos da temporada dentro de sua casa, né? Mais perto de sua torcida ali, da sua sede. A torcida está espalhada no país todo, ela está dialogando, né? O Flamengo está dialogando com sua torcida, né? E como você falou, o ticket médio é a média. Teve ingresso muito mais caro que isso que você falou. Isso, exatamente. O ticket médio. E só antes de passar para a Fred aqui, só falar a sequência desses jogos. A Ferdi já confirmou, ela confirmou, tinha saído antes, confirmou ainda pouco antes, em 30 de dezembro, aí saiu a confirmação da tabela, tinha uma primeira versão, aí depois lá mudaram o PDF já com essas partidas, no caso, são as 4 primeiras rodadas da Taça Guanabara, começa no dia 12 de janeiro contra o Boa Vista, no Batistão, em Aracaju, onde teve a maior renda do ano passado, só que dessa vez será o Sub-20, ano passado foi o principal, dessa vez será o Sub-20, vai até ser bom ver o comparativo disso aí.
Depois, para a segunda rodada, pega o Madureira em Campina Grande. É igual o estádio, o Amigão, ele é visualmente, assim, ele é quase igual ao Almeidão, que é o estádio de João Pessoa. Assim, inclusive a foto de arquibancada atrás do gol, a obra toda é muito. São estádios praticamente idênticos. E o Flamengo não joga em Campina Grande desde 2013. Na terceira rodada será contra o Nova Iguaçu, na Arena das Dunas, vai ser no dia 19 de janeiro. Ou seja, estreia no dia 12, joga contra o Madureira no dia 16, no dia 19, ou seja, tudo muito rápido, né? Já pega o Nova Iguaçu em Natal e fecha essa sequência contra o Bangu em São Luís no dia 22. E São Luís vai ser o Castelão, um estádio que não apareceu no passado. Tipo, Campina Grande, o estado estava, né? A Paraíba estava, mas com João Pessoa, mas agora mudou a cidade, foi para Campina Grande, e o Maranhão não estava no passado, chegou a ser cogitado, mas acabou indo para Sergipe e agora colocou. Então perceba que do dia 12 ao dia 22 vai ser o Sub-20 jogando. E a tendência é que dessa vez não tem espaço para o titular, que realmente seja o time reserva, o terceiro reserva do Flamengo, com um time júnior do Flamengo, enfim. Ao contrário da última partida, que seja essa sequência inicial, porque o Flamengo vai estar, o time principal, o grupo principal, melhor dizendo, vai estar fazendo a pré-temporada. Fred, também queria que você compartilhasse aí a sua opinião sobre esse movimento de ocupação de mercado, né, que o Flamengo faz aqui na região, que faz todo sentido do ponto de vista do clube, né? Celso, e é fundamental que a gente trate esse assunto pelos dois ângulos, tá? Você tem a visão de mercado do Flamengo e você tem, ou ao menos deveria existir, a visão de proteção de mercado de alguns desses estados, tá? Mas vamos focar primeiro no Flamengo. Como já foi passado aqui, o Flamengo, ele é um clube do Rio de Janeiro, mas de alcance absolutamente nacional. E durante boa parte da história, pelo menos dos últimos 40 anos, tá? Acho que 40 anos é um recorte correto para o que a gente vai debater aqui, tá? Mas você pode até puxar ali para 50 anos, 40, 50 anos. Se construiu muito uma cultura, uma imagem de que o futebol do Rio de Janeiro e o futebol de São Paulo tinha uma popularidade gigantesca dentro de outras regiões do país, no norte, no nordeste, no centro-oeste, um pouco até em outros estados do sudeste, ali, interior de Minas Gerais, dentro do sul também tem um alcance. Mas nos últimos 10, 15 anos, essa realidade, eu não vou dizer que ela mudou. Talvez ela tenha sido um pouco descortinada. Porque o que se tratava como o futebol do Rio de Janeiro, o futebol de São Paulo, não só com pesquisas mais específicas que foram realizadas, mas com os próprios resultados de tentativas de outros clubes de puxarem seus jogos para o Nordeste, a gente viu que a frase e a afirmação ela é incorreta. O Flamengo ele é absolutamente gigante no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, onde quer que ele vá. O Flamengo é capaz de, com o seu sub-20, gerar rendas milionárias, como aconteceu ano passado, como está prestes a acontecer de novo. Talvez o Corinthians, talvez o Vasco, esticando muito a corda, o Palmeiras, possam ter resultados mais ou menos equivalentes. Mas com a certeza. São Paulo a mais aí nessa lista e só. Mas eu acho que qualquer um deles, Celso, teria que esticar muito a corda. Eu não vejo nenhum deles trazendo para o Nordeste o sub-20 em 3 jogos de estadual, em 4 jogos de estadual, conseguiu o que o Flamengo consegue. Se alguns empresários fizessem esse movimento, tanto que nem fazem, mas se fizessem esse movimento, eles estariam fazendo ação de risco. O Flamengo não representa risco. O Flamengo representa certeza de retorno. Tá? Então,
é importante a gente dividir um pouco essa cultura que foi criada em tantos e tantos anos, tá? Ao Flamengo, que é do Flamengo. E aí, a visão do clube, a ação do clube é extremamente correta. Por quê? Porque a gente vive uma era em que o Flamengo não disputa torcida com o América de Natal, ele não disputa torcida com o Sampaio Corrêa, ele não disputa torcida com Confiança, com o Sergipe, com o ABC. A fatia que ele está disputando é uma fatia globalizada. Ele está viajando para o Nordeste para aumentar sua aproximação para jovens, para crianças, que quando chega o aniversário, pede uma camisa de um clube de presente e a mãe, os pais, o tio, a avó leva para o shopping, faz aí escolha. Ele vai pegar do Manchester City, ele vai pegar do Barcelona, a do Real Madrid. Perfeito. E é Perfeito. aí que o Flamengo tem que se inserir. Perfeito. O Flamengo e ele está precisa... inserido aí, Fred. Ele está inserido aí. Eu percebo, exatamente. Eu tenho dois filhos, o mais velho tem 9 anos, e tá nessa, né, de ser apaixonado por futebol, e os amiguinhos dele também, e é exatamente isso que você descreveu. Alguns deles, todos eles, fazem coleções de camisas de clubes internacionais, e o Flamengo está nesse meio. Eu vejo que entra nesse nicho. O clube de fora, o clube que você torce, que é o clube que vence, é o clube que tem grandes jogadores, grandes estrelas do futebol internacional, em quem eu posso me inspirar, em quem eu posso me espelhar, em quem eu posso projetar, né? O Flamengo, eu concordo com você, eu percebo isso de forma próxima, gravitando ali dentro da minha bolha, já é esse movimento acontecendo. E ele tem todo um suporte de mídia nacional, mesmo que segmentadas, que dão esse impulso e essa força para que ele chegue, para que ele tenha esse alcance. A gente nem precisaria aqui descrever o que significa a audiência do Flamengo para uma Globo, para uma Record, agora que o futebol tem vários atores, né, nessa transmissão, para uma Cazé TV, né, para uma Gold, para todo mundo que trabalha e que diretamente transmite jogos. Então, assim, o Flamengo precisa conquistar mercado, mas também precisa defender mercado. Essa é uma estratégia também de defesa. E se o América do Natal, se o ABC, se o Confiança, se o Sampaio não tem forças para conquistar terreno, ou reconquistar, ou entrar em uma camada, em um perfil que o Flamengo já domina, tá? Ele vai precisar se voltar contra quem realmente ameaça. E por conta de videogame, e por conta de transmissões por stream, é cada vez mais comum que... Hoje está em todo lugar, né? Pô? Exatamente. Você faz a Os adversários... Disney, tem tudo lá dentro. Champions tá também no streaming. Álbum de figurinha, sabe? Cards. Absolutamente tudo envolve os grandes clubes. Isso acontece, Celso. Isso não é um viralatismo do Nordeste, ou um viralatismo do Brasil, ou um viralatismo da América do Sul, não. Na Europa, eu acho que isso é até mais forte. Na Europa, talvez isso seja mais forte. Tá? Eles são absolutamente inseridos no contexto dos grandes campeonatos e dos grandes clubes europeus. Tá? Então aqui não seria diferente. Por fim, Celso, desse meu primeiro comentário, então, posiciona-se o Flamengo assim para defender algo que ele conquistou. E aí eu não vou entrar no mérito de como foi essa conquista, com parabólicas, com Globo, com tudo a favor e pouca coisa para o futebol local. Mas ele conquistou nos últimos 40, 50 anos. E agora existe nichos em que ele perde espaço por conta
do futebol globalizado. A gente vai ter um Mundial de Clubes esse ano que, por exemplo, vai ajudar o Flamengo a se mostrar que de fato ele está inserido nesse universo, sobretudo se ele conseguir resultados, tá? Fazer parte desse universo é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, voltando para aquele outro lado, aquele segundo ângulo, que é o ângulo que deveria existir com mais força, das preocupações, se não do público, não é o público que decide. As federações desses estados estão negociando, estão atraindo, querem o Flamengo para promover um jogo que gera uma grande renda, mas que deixa um recado e uma consequência que inviabiliza ainda mais essa retomada. Se é que existe algum caminho para essa retomada, tá? A gente viu o futebol do Rio Grande do Norte viver outros tempos, nos anos 90, iniciozinho dos anos 2000. Ter o América de Natal na Série A era algo recorrente. Hoje virou algo basicamente inimaginável. Totalmente fora da realidade. E não é com o Flamengo jogando que se cria absolutamente nada para reconstruir esse elo e essa ponte. Absolutamente nada. Nem um fomento, Fred, em torno de você consumir o futebol como evento local. Será que isso não planta nem essa semente? Não, se fosse um amistoso com o América de Natal, se o Flamengo fosse lá jogar uma taça com o América de Natal e o ABC, era mais interessante, uma taça amistosa, era mais interessante do que ele ir com qualquer time do Rio de Janeiro, time de terceiro escalão, quarto escalão nacional, tá? Que acaba ganhando, que alguns deles competem com o América ABC, com o Sampaio, com Confiança em suas divisões, e esses times estão recebendo dinheiro, porque alguns deles vêm como mandante, tá? Então eles recebem dinheiro. Não existe, é importante deixar claro isso. Para os estados em que o Flamengo está indo jogar, não existe absolutamente nada positivo que não seja gerar um lucro imediato para a federação, para a operação ali da arena, um pouco de turismo, mas é um turismo regional, né? Você vai ter deslocamentos de cidades do interior para as capitais, tá? Talvez de uma capital para outra, mas muito pouco, tá? Então você vai ter um movimento que gera lucro, mas dentro de um cenário, no máximo, regional de vizinhanças ali com outros estados. É importante reforçar isso, Celso, para que também a gente não faça a leitura errada de que esses 4 jogos do Flamengo são grandes eventos, tá? Porque não são grandes eventos. Eles são eventos nichados. Eles não são grandes eventos, como poderiam ser um tempo atrás. Não há uma mobilização em torno do Flamengo. O que há é uma demanda clara, nichada, como eu falei aqui. Se você percorrer e visitar algumas cidades mais do interior, Agreste, Sertão, você vai, se você fizer aquilo que muita gente faz, vamos sair na rua e contar as camisas. Eu já fiz isso, Celso. Recentemente, numa viagem que eu fiz para o interior da Paraíba, eu parei assim a minha contagem, estava 26 para o Flamengo, 3 para o clube mais próximo, e o clube mais próximo era o Barcelona. Tá? Então, assim, não existe outro time. Tá? O Flamengo é muito próximo de uma seleção brasileira, de mobilização quando tem um jogo. Para essas cidades menores do Sertão, do Agreste, de alguns estados. Então é isso, sabe, Celso? Cássio, ele também defende muito essa linha da falta de cuidado, de proteção que as federações têm que ter, tá? E ele vai explorar mais isso agora, mas é importante alertar o quanto em disputas por mercado a gente começa a ver o futebol do Nordeste também ficando muito segmentado e, consequentemente, excludente. Tá? O Nordeste vai ter 5 clubes da Série A. Isso é absolutamente celebrado. Absolutamente celebrado.
mas ao mesmo tempo é o maior abismo já existente entre esses 5 clubes e outras grandes equipes da região. Tá? Nunca o América de Natal, o ABC, o Náutico, o Santa Cruz, o Sampaio tiveram a milhas e 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 milhas que basicamente não conseguem mais competir contra clubes do próprio Nordeste. Tá? Então, é importante que esses estados saibam o lucro e o prejuízo que não entra no balanço quando a gente anuncia o bônus balanço e o do ônus, jogo. né? Exatamente. Muito bem. Então, maestro, vamos falar um pouco mais aí dessas cifras, do mercado, qual o tamanho aí dessa fatia que está em disputa e que a gente está debatendo. Celso, somando os 4 jogos que o Flamengo já fez do Nordeste, incluindo o de 2017, que acho que tem que ser somado, era um jogo do Campeonato Carioca também, mas embora tenha 7 anos de diferença, esses 4 jogos, eles geraram 7.290.000 reais de renda bruta, média de 1.822.000 reais. Assim, é muita coisa, muita coisa. É real. O público total nesses jogos foi de 66.632, o que dá uma média de 16.658, uma ótima média de público. Aí, nesse caso, clubes da região conseguem médias maiores do que essas, mas jogando em estádios maiores também. Lembrando que essa média ela é estabelecida tirando o público do primeiro jogo lá, contra o Boa Vista, todos os outros jogos a lotação estava esgotada. Então, assim, esse 66 mil ele teria sido no máximo 80 mil. A média seria 20. Não teria como ir muito longe porque a capacidade não permitia. Não tinha um Castelão, uma Fonte Nova, uma Arruda, uma Arena Pernambuco, sabe? Um estádio maior. O próprio Castelão de São Luís agora. O Castelão que eu me referi há pouco foi o do Ceará, mas o próprio Castelão de São Luís, onde vai jogar, que pudesse subir esses dados. Então é 16.658, o que na verdade é uma média boa, mas que é uma média de índice de ocupação gigantesco. Nessa média, o número de gratuidades, porque a turma não deixa passar nada aí nesse jogo, foi só 507 gratuidades nesse público todo. Então, fazendo o público, o ticket médio nessas partidas foi de R$ 110,26. Assim, é maior do que qualquer ticket médio de campeonato estadual do Nordeste, acredito que seja de campeonatos estaduais do Brasil afora. Talvez o Allianz Parque pode chegar perto, mas enfim, não é normal um ticket médio desse tamanho com essa quantidade. Quando o Fred trouxe os números, falar aqui uma pesquisa mais recente do Datafolha, a de 2024, o Datafolha fez entrevistas entre os dias 5 e 7, ou seja, vulgo 5, 6 e 7, né? 5, 6 e 7 de novembro de 2024, no Nordeste, e a margem de erro de 4%, enfim, mas não é uma margem das menores, mas o que importa aqui é ter um retrato. Pode ter uma pesquisas maiores e tal, mas querendo o Datafolha é um instituto que tem uma história nesse tema, e a pesquisa é a sua primeira opção como torcida, ou seja, não conta o cara que torce pelo Flamengo como segunda opção ou por um time local como segunda opção. Só vale aqui a primeira resposta, para qual time você torce, valendo só a primeira resposta. E o Flamengo deu 25%, um quarto do Nordeste. É bastante coisa. O segundo lugar, o Corinthians, tem 8%. A margem de erro é enorme, 4% é uma margem de erro grande para pesquisas desse tipo. Geralmente é 1,5%, 2% já sendo muito, mas é 4%. Mas se você aplicar essa margem de erro, isso significa que o Flamengo teria, no mínimo, 21%, e que o Corinthians teria, no máximo, 12%. Ou seja, na margem pior, na pior observação possível para o Flamengo tem perto do dobro do Corinthians. Da forma nominal como saiu, ele tem um triplo. Mas se você quiser ajustar, tira o máximo que puder do Flamengo e coloca o máximo que puder para o Corinthians, ficaria esse cenário. 25% do Nordeste, a região tem 57 milhões de habitantes, né, segundo a última pesquisa do IBGE, e aqui colocando todo mundo, embora a pesquisa ela pergunte 16 anos para cima, mas só para tratar uma projeção bruta, daria 14.270.000 torcedores. O Corinthians, em segundo lugar, com 8%, tem 4,5 milhões. Aí o terceiro lugar é um empate, Bahia e Palmeiras, 6% para cada um, isso dá 3,4 milhões. Quinto lugar, o Sport, com 5%, 2,8 milhões. Sexto lugar, o Fortaleza, com 4%, 2,2. Sétimo lugar, um triplo empate entre Vasco, São Paulo e Vitória, cada um com 3%.
o que dá 1,7 milhão de torcedores. Em 10º lugar, um triplo empate, outro triplo empate, Ceará, Santa Cruz, seleção brasileira, porque você pode responder seleção brasileira em pesquisas, tem realmente gente que só torce pelo Brasil, 2%, isso dá 1,1 milhão de torcedores, e em 13º lugar, 4 opções, um empate entre 4 times, Fluminense, Náutico, Botafogo e CSA, todo mundo com 1%, isso dá mais ou menos 570 mil torcedores. Outros times, 2%, e nenhum time, 24%. Geralmente, a fração nenhum time é sempre a maior fração. Porque o Flamengo tem 20%, 19%, e daí tem 24%, 25% que não torce para ninguém. Nesse caso, existe mais gente que torce pelo Flamengo do que gente que não torce por ninguém. Isso é muito raro. Assim, e se você somar Flamengo e torcedores do Flamengo e não torcedores, isso dá quase metade. Isso dá 49%. Então, se o Flamengo tem no Nordeste um percentual maior do que ele tem no Sudeste. O Flamengo não é a maior torcida do Sudeste, a maior torcida do Sudeste é o Corinthians, por causa do tamanho do estado de São Paulo, tem 45 milhões de habitantes, o Rio tem bem menos, e o Rio, na verdade, é o terceiro estado, porque Minas Gerais tem mais habitantes que o Rio. Então o Flamengo ele domina o Norte, domina o Nordeste, domina o Centro-Oeste em termos de torcida, não tem a maior torcida do Sudeste e não tem a maior torcida do Sul, que é a do Grêmio. Mas, tendo essa demanda reprimida, eu acho, é o que o Fred falou, a minha linha é de Fred nesse caso, Celso. O Flamengo, se eu fosse um dirigente do Flamengo, eu teria feito só mais tempo. Talvez eu não tivesse passado esses 7 anos que o Flamengo passou sem jogar na região. Talvez tivesse jogado antes, porque a demanda existe. Primeiro, existem agora bons estádios, porque a Arena das Dunas é o estádio da Copa do Mundo, literalmente o estádio de Copa do Mundo recente. Lindo, né, por sinal. Lindo. Eu sempre digo recente, porque ele é do Retiro também da Copa do Mundo, mas é de 50. Mas a Copa do Mundo, a Copa do Mundo recente, a Arena Batistão reformada. O Amigão, faltou até esse detalhe. Fred, acho que tu não sabia dessa não, te prepara. O Amigão vai completar 50 anos em 2025. Esse jogo do Flamengo é um dos eventos do cinquentenário do Amigão. Vai ter, naturalmente, celebração com o 13, com o Campinense, mas vai ter com o Flamengo também. A secretaria, a superintendência, até bem grande, superintendência de obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, a SUPLAN, está investindo 12,7 milhões. No fim do ano, estava em 80% a obra, deve ser finalizada naturalmente até os jogos do Campeonato Paraibano, esse jogo do Flamengo. Reforma da arquibancada, cabine de imprensa, bares, banheiros, novas instalações elétricas, sistema de combate contra incêndio, ou seja, melhora na evacuação. Isso tudo, ou seja, esse jogo acaba fazendo parte desse cinquentenário. O estádio foi inaugurado em 75. E é importante dizer que, ao mesmo tempo que eu digo que o Flamengo está muito... Se eu tivesse Flamengo, eu não teria passado 7 anos sem fazer isso. Por outro lado, eu acho que no momento que as federações fazem isso, eu vejo que muitos paraibanos, inclusive, que não torcem, porque o cara que torce pelo Flamengo acha ótimo, mas até que os que não torcem pelo Flamengo, e aí pode ser uma visão de cada um. Talvez a minha visão seja uma visão de quem está fora do estado onde vai acontecer esse jogo. Pode ser isso, não tem problema nenhum. Eu estou falando de Pernambuco, para quem não sabe, quem está aqui no Game Arena. Então pode ser uma visão dessa forma, pode. Mas, ao mesmo tempo, a federação, porque a FPF da Paraíba e a FPF Pernambuco e a FPF do Paraná e São Paulo, existem algumas FPF por aí. No Piauí, não é FPF, é FFP. Só para deixar claro aqui, só como curiosidade. Mas, enfim, a Federação Pernambucana não solicitou esse jogo. A Federação Cearense não solicitou esse jogo. Até onde se sabe, não solicitou esse jogo. A Federação Baiana não solicitou esse jogo. E assim não é acaso. Mas a Federação Paraibana foi a primeira a solicitar, e as outras pediram também. E a Federação Paraibana solicitou quando a tabela saiu. Não tinha nem jogo, a tabela saiu ainda, tanto que eu falei que teve a mudança 30 de novembro, e já tinha a própria... E quando a Federação Paraibana faz isso acontece como um grande movimento da Federação Paraibana. É isso que eu estou falando, que essa visão, que é importante ver a visão de quem está dentro, de quem está fora do estado, ou de quem está fora da região. Porque dentro da Federação, dentro do âmbito de quem organiza o futebol da Paraíba, foi uma ótima movimentação da Federação Paraibana. Eu acho que não foi. Eu acho que é ótimo para o Flamengo jogar, é ótimo para o torcedor do Flamengo que mora na Paraíba ver o Flamengo jogar, mas para quem fomenta o futebol, eu não vejo como a melhor coisa, não. Aí a questão do ano passado. A renda do ano passado foi a maior renda da história do futebol paraibano, 1,5 milhão. E a tendência é que sempre continue dessa forma, se você sempre continuar alimentando isso. E é preciso destacar que em todos esses jogos, as federações elas pegam um pedaço da renda.
Em 17, a Federação Potiguar pegou R$24 mil. A Federação Paraibana, ano passado, pegou 70 mil. Ela tem uma taxa, né? Tem a taxa da FERJ, que naturalmente não vai deixar de pegar a taxa dela, porque o jogo saiu do Rio de Janeiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas cria uma nova taxa, né? Porque o jogo já está sendo da Federação, aí tem a taxa da Federação local. A Paraibana pegou 70 mil. A Potiguar, no segundo jogo, que teve um jogo ano passado também do Rio Grande do Norte, 95 mil dessa vez. E a de Sergipe pegou R$147 mil. Talvez tenha sido um bom dinheiro para a Federação Sergipana. Fora outros ganhos, porque tem o aluguel do estádio, mexeu bares do estádio, teve, enfim, consumo de bares, economia no entorno do estádio. Tem uma movimentação econômica um tanto óbvia. Isso é óbvio. Placa de publicidade, isso tudo, né? Mas eu acho que aí já é do Campeonato Carioca. Você chega com evento, você chega, é tipo a FIFA. Verdade, eu tô chegando aqui, eu tô chegando aqui, o evento é meu, eu boto tudinho lá, a transmissão. Mas eu digo, no que não cabe a FERJ, ou não cabe a FIFA, não cabe a CBF, houve uma movimentação da economia, e é óbvio que houve. Mas eu tento... esse pensamento do dia imediato talvez seja o pensamento da Federação Paraibana. A médio prazo eu não sei. Ou então, talvez seja o pensamento que, isso aqui não tem volta. E, de fato, eu acho que não tem. O Flamengo jamais, em vida, a gente nunca vai deixar de ver o Flamengo ser a maior torcida da Paraíba. E se o dia deixar, não é porque o Botafogo tomou esse lugar, não. Talvez seja porque o Real Madrid tomou. Não é porque um outro player, podemos dizer assim, tomou, mas não porque um clube local tomou. O domínio do Flamengo, de 40, como o Fred falou, 40, 50 anos, ele é muito maciço. Assim, é inegável e é absurdamente fiel. Ao Flamengo sempre será interessante fazer isso. O Flamengo precisa fazer isso. Se o Flamengo tem 25% da torcida do Nordeste, o Flamengo precisa, ao máximo, tentar usar, sobretudo que começou a ter essa abertura, porque antes não tinha jogado estado. Agora o Flamengo está conseguindo jogar 4 jogos do Campeonato Carioca fora do Rio. Abriu a porteira, meu irmão. Virou tour. Tipo, se não for 4 no Rio, ano que vem vai ter mais um na Amazônia, bota um em Brasília, bota outro lá em Goiânia, um na Arena Pantanal, virou turro. Aí de repente só os clássicos ficam no Rio de Janeiro. O Flamengo está certo fazer isso, porque, como o Fred falou, não está todo mundo no mesmo balaio, não. Não são 12 clubes de torcida. O Corinthians tem torcida nacional. E como falou, Fred, São Paulo, Vasco, ali tá. Mas nesse nível, nem o Corinthians. Eu não sei se o Sub-20 do Corinthians bota 2 milhões de renda num jogo de futebol no Rio Grande do Norte, não, pô. Assim, é um negócio assim, que foi o que aconteceu no passado. Assim, é um negócio assim que só um consegue. Os outros, e se conseguisse, talvez os outros já estivessem tentando, é como o Fred falou. Não estão nem tentando. Botafogo tentou, mandou um jogo aqui, acho que foi contra o Fluminense na Arena de Pernambuco. Foi um clássico. Deu prejuízo de R$40 mil. Exatamente. O jogo. Isso aquilo foi em 2013, né? E nunca aconteceu. Times principais, um clássico, né? Pela Série A, Fred. Jogo da Série A com Fred, Fluminense com Fred. Fluminense e Botafogo na Arena Pernambuco, 0 km, saindo da concessionária. Isso, todo mundo querendo conhecer. Todos saindo da concessionária, até gente que muita gente não tinha ido. O Sport não tinha nem jogado ainda, né, no estádio. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Pronto, aí teve um Fluminense, se eu não me engano, 9 mil pagantes, mas pelo 40 mil de prejuízo. Nunca mais teve um jogo na Arena Pernambuco. Mas eu não sei se o Flamengo, não sei se é impossível para o Flamengo jogar na Arena Pernambuco, não. Até porque, além dos torcedores de Pernambuco, teria 100 quilômetros para João Pessoa, teria uma proximidade, então, enfim. O clube consegue fazer isso. Que o Fred destacou, a gente vai indo para o Agreste, para o Sertão, você vai ficando mais isso, forte. Vindo para cá, ou seja, vindo de lá da 101 para cá e vindo da 232 para cá. Uma rodovia que vai para o interior e a rodovia que segue no litoral. Então é isso, até que a gente já pelo menos assim, já está meio que um ponto pacífico aqui. As federações poderiam ter um entendimento melhor do quanto elas ganham com isso, não só o dia da renda, não sei até quanto, médio e longo prazo, não sei se... não sei até quanto se pensa médio e longo prazo. Agora, para o Flamengo fez certo. Se deu 3 ano passado, é 4 esse ano. E se as rendas forem todas do jeito que teve ano passado, se o Flamengo repetir, mesmo jogando com sub-20, é de 4 a 5 ano que vem, pô. Exatamente. Aí, por exemplo, ano passado teve em 2024 jogou no Almeidão, em João Pessoa, e 2025 no Amigão. Se der certo, o ano que vem joga nos dois, pô. joga em João Pessoa e joga em Campina Grande. E não tem por que não jogar. Pois é, galera. Então, dessa forma, a gente vai finalizando mais um vídeo aqui no Game Arena, mais um Raio-X. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário. Se você concorda ou não com a gente, informa aqui embaixo. Se você quer sugerir algum tema, faz isso também. Pode colocar aqui na sugestão que eu garanto que a gente vai ler e vai considerar inserir aqui na nossa pauta. Desde já agradeço a você pela audiência. Deixo um forte abraço a cada um
de vocês. Valeu, maestro, valeu, Fred, e principalmente valeu a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.